Sabe a Maísa? Aquela menininha fofinha que apresentava o Bom Dia e Companhia, que enchia de alegria as manhãs da garotada, apresentando um programa infantil com seu jeito super espontâneo. Pois é, ela cresceu e aparentemente virou adepta do feminismo. Como, infelizmente, boa parte das garotas da idade dela, e principalmente como boa parte das celebridades do país. E parece que ela tá seguindo direitinho essa cartilha feminista, e a gente, ironicamente, pode ver isso na mensagem fofinha de amor que ela enviou pro seu namorado. A Maísa disse o seguinte: compreensivo, engraçado, carinhoso, não come carne, não é machista, demonstra o tempo todo que me ama, é meu melhor amigo, me apoia em tudo que eu faço, não é ciumento, entende minha profissão, te amo por esses e mais outros 1000 motivos, sei que tenho você mesmo que de longe. Ok, só nessa primeira parte a gente já consegue ver umas qualidades um tanto quanto questionáveis que a Maísa atribuiu ao rapaz, como por exemplo o fato de que ele não come carne. A gente até poderia bater um pouco nessa tecla, mas eu consigo entender. Vamos dizer que ela é vegetariana ou vegana também, eu nem sei se é, mas assumo que sim. E eu entendo que para ela o ato de não comer carne pode ser uma coisa relevante, pode ser sim vista como uma qualidade, da mesma forma como para mim o ato de não fumar é uma qualidade também. Provavelmente se eu fosse escrever um post elogiando minha namorada, eu não me lembraria de escrever que ela não fuma como se fosse uma qualidade, mas ok, eu acho que pelo menos pode ser um paralelo um tanto quanto válido. Mas tem outras coisas, como por exemplo, não é machista. Ok, já discutimos isso algumas vezes aqui no canal. Machista talvez não fosse o melhor termo, talvez ela queira dizer sexista, mas beleza, aqui a gente também entende o que a Maísa está tentando dizer. Aí nós temos ali também, demonstra o tempo todo que me ama, me apoia em tudo que eu faço, não é ciumento, ou seja, ele é bom porque ele é alguém que está o tempo inteiro disponível para ela, que dá razão para ela em tudo que ela faz ou diz, e que em contrapartida não espera o mesmo dela, porque ele não é ciumento e ele entende a profissão dela, então ele sabe que ela é livre para fazer tudo o que ela quiser. Ele é compreensivo, ele entende que não pode ter a Maísa a qualquer hora, a qualquer momento, porque ela é uma garota ocupada e o trabalho dela exige isso. Porém, ele tá lá, sempre disponível para demonstrar o tempo todo como ele ama ela. Mas, novamente, isso é uma interpretação muito preciosista do que a Maísa escreveu. A gente pode entender que, no geral, isso foi um post genérico, onde ela simplesmente colheu ali alguns elogios, algumas coisas que ela admira no namorado dela e descreveu para mostrar como ele é um bom namorado. Dá sim para interpretar algumas coisas disso, para avaliar como seria a personalidade da Maísa em relação a ele e dele em relação a Maísa, mas esse nem de longe é o grande problema dessa história. Na verdade, o problema está no complemento que a Maísa fez a esta postagem. Porque nesse complemento ela disse o seguinte: mesmo sendo homem, eu te amo. Ok, foi aqui que a Maísa demonstrou que aprendeu direitinho como ser uma feminista. Essa frase, nem preciso dizer, é absolutamente misândrica. Ela trata o fato de ser homem claramente como se fosse um defeito em sua essência. E eu sei que nesse momento muitas feministas já vêm com aquela velha falácia de que isso na verdade não é feminismo, é femismo. Bom, eu já provei por A mais B nesse canal que feminismo não existe. E de qualquer forma, eu duvido que se você fosse perguntar para a Maísa se ela é femista ou feminista, ela iria responder a primeira opção. E assim como ela não diria que é femista, eu sei que as mais de 26.000 pessoas que curtiram o comentário dela também não diriam isso. E é exatamente por isso que eu tô trazendo esse tema aqui pro canal. Para mais uma vez provar que esse comportamento é a regra e não a exceção dentro do feminismo, para provar que esse é o discurso hegemônico do movimento. Por que será que a Maísa, tão nova, começou a se identificar com o feminismo e já passou a entender que homem é um defeito? Será que é mero acaso? Será que isso é apenas uma exceção, assim como os 26.000 likes que o comentário recebeu? Não. Não é acaso, não é exceção. O feminismo prega isso. Por mais que as feministas digam que não, que o movimento é sobre igualdade, por mais que elas digam que o contrário de machismo é o feminismo, que esse sim prega a supremacia da mulher, é muito fácil parar por apenas alguns instantes e constatar que isso absolutamente não traduz a realidade. Tá cada vez mais comum encontrar o discurso de ódio contra o homem dentro do feminismo de forma descarada. Já não tentam mais nem esconder isso. O feminismo transformou a morte dos
homens em diversos memes e piadas. Tem o rom pom 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 da Rihanna, tem a famigerada morte ao pênis, teve o caso recente da Gabi Catuzzo falando que todo homem é lixo, que tem que generalizar mesmo, e recebendo muitos comentários de apoio para esse absurdo que ela disse. E agora nós temos mais uma vez uma pessoa relevante e, mais do que isso, uma pessoa muito influente entre os jovens pregando esse discurso de que ser homem já é um defeito por si só, passando a ideia de que um homem bom é uma exceção praticamente impossível de se encontrar. E aí eu te pergunto, como é que as pessoas ainda têm coragem de defender que esse movimento não prega o ódio contra o homem? Um movimento chamado feminismo, que claramente remete à mulher, à figura feminina, que luta contra o mal da sociedade, que é o machismo, que remete ao homem, à figura masculina. Um movimento que pega características humanas negativas e coloca a palavra homem na frente deles para dizer que aquele é um comportamento tóxico, como mentorrupting, mansplaining, como se só homens interrompessem, como se só homens tentassem explicar coisas que a outra pessoa já sabe. Um movimento que ensina para as mulheres que o homem não tem direito sequer de opinar sobre os assuntos dela, que eles não estão no seu lugar de fala. É claro, óbvio, ululante que quando você pega todos esses elementos e coloca dentro da cabeça de uma menininha, dizendo que ela está sendo oprimida pela sociedade patriarcal, que ela precisa se libertar dessas amarras impostas pelo macho opressor, e coloca junto vários termos que menosprezam o homem e que fazem a figura masculina parecer realmente como o maior mal da sociedade, especialmente para as mulheres, é claro que ela vai sair dali odiando homens, acreditando que de fato os homens no geral são horríveis e oprimem as mulheres, que ela é a maior vítima da sociedade, que os homens são os maiores vilões e que ela precisa lutar contra isso. E é nesse momento que na cabeça dela passa a ser aceitável menosprezar o homem, xingar o homem, fazer piada com a morte do homem, mesmo ele representando 92% das vítimas de homicídio do país, porque na verdade ela é só a vítima lutando contra o opressor. Então, isso já justifica todas as atitudes dela. Daí saem Maísas e muitas outras figuras midiáticas influentes, passando cada vez mais essa ideia do feminismo, principalmente essa, que muitas das feministas insistem em dizer que não representa a gênese do movimento, o que a gente constata na realidade de uma forma bastante óbvia que é mentira. Esse nada mais é que o discurso padrão da maioria das feministas. E é só você entrar em qualquer bolha feminista e ousar questionar qualquer um dos dogmas do movimento para constatar isso. Inclusive, se você que é mulher e feminista não acredita, experimenta criar um perfil fake aí de homem, entrar em um grupo feminista e falar qualquer coisa como o patriarcado é uma mentira para ver como você será recebida. Vai lá e tenta explicar que o feminicídio não faz sentido porque se trata de um homicídio passional que pode acontecer tanto com homens quanto com mulheres, para ver como você vai receber os contra-argumentos. O feminismo é um movimento tóxico que prega o ódio contra o homem desde as bases argumentativas defendidas pelo movimento, como a própria teoria do patriarcado, que é uma teoria misândrica em essência. É um movimento que, na melhor das hipóteses, ensina para as mulheres que elas são vítimas históricas dos homens e que elas devem lutar contra esses absurdos sem nunca questionar se de fato essa tal de construção social e patriarcado que elas defendem faz algum sentido. Pô, será que é só a figura da mulher que é sexualizada? Será que é só a mulher que sofre com tarefas domésticas que geralmente são vistas como especificamente designadas para o gênero delas? Será que é só a mulher que é julgada se sair na rua vestindo roupas extravagantes e extremamente curtas que mal cobrem partes íntimas do corpo? Será que é só a mulher que atrai esses olhares estranhos se sai na rua vestida desse jeito? O feminismo não te ensina isso. Não te ensina sequer a questionar essas coisas. Ele só quer que você acredite cegamente em tudo que ele prega. Ele tenta usar um mundo que você acha que vê ao seu redor, que ele pinta como se fosse óbvio, como se fosse um argumento para justificar o ódio disseminado pelo homem que o movimento prega. É um movimento que ensina as mulheres a serem o mais egoístas que elas possam ser, que ensina a mulher a pensar apenas nela, a entender que só ela tem problemas, a entender que o homem é sempre o culpado de tudo. É um movimento que atinge bem fundo no ego feminino. É um movimento que toda mulher adoraria que estivesse correto, porque ele basicamente valida todas
todas as suas ações, ao mesmo tempo em que desqualifica toda ação masculina. É um movimento que te ensina que características masculinas são terríveis em homens, porém admiráveis e louváveis em mulheres. Um movimento, portanto, que tem o homem como um objetivo a ser alcançado, mas pelas mulheres e não pelos homens. Ao mesmo tempo em que o movimento cobra que os homens sejam cada vez mais femininos. Um movimento que tenta de todas as formas emascular o homem. Porque como a própria Maísa descreveu na sua primeira postagem, um bom homem é aquele que atende a todos os caprichos das mulheres. Um bom homem é aquele que está sempre lá, disponível para elas, e que não cobra delas a mesma disponibilidade. O feminismo é um movimento que visa o monopólio do poder de um dos gêneros. A mulher é que deve ser mais favorecida e protegida pelo Estado. A mulher é que deve ter leis específicas que assegurem os seus direitos. E ao mesmo tempo, a mulher é a única que pode reclamar das mazelas sociais das quais ela sofre. Porque se um homem, opressor que é, ousar reclamar de alguma coisa, com certeza ele só merece ser respondido com deboche. Essa é a igualdade pregada pelo feminismo, e esse é o feminismo tão bem exemplificado pela Maísa em 2 simples tweets. A mulher pode tudo e é livre para fazer o que quiser, e em contrapartida um homem só é bom se for um escravo da sua mulher. E ainda assim ele deve ser grato à mulher misericordiosa que aceitou amá-lo apesar do defeito terrível de ser um homem. E aí eu quero encerrar com esse comentário feito pelo Carlos Costa, que respondeu a Maísa, e que com certeza é um comentário que vai parecer extremamente machista, mas pensa um pouco. Ele disse: e mesmo o cara sendo tudo isso, a mulher é escrota. Previsível vindo de uma fêmea. É isso, no fim das contas não bastou ele ser compreensivo, engraçado, carinhoso, não comer carne, não ser machista, demonstrar o tempo todo que ama a Maísa, ser o melhor amigo dela, apoiá-la em tudo que ela faz, não ser ciumento e entender a profissão dela. O que ele recebeu de volta foi um "eu te amo mesmo você sendo um homem". Então o cara tem que ser mais do que perfeito para receber de volta um pouquinho de escrotidão. Parece uma troca justa. Daquelas que faz a gente dar um pouco de razão para os MGTOWs. Você sabe que o feminismo não tem nada a ver com igualdade no momento em que você pode pegar praticamente qualquer frase feminista e inverter os gêneros e perceber que ali vai se tornar totalmente machista dentro do conceito do movimento o que a pessoa está dizendo. Como, por exemplo, se fosse o namorado da Maísa dizendo mesmo sendo mulher, eu te amo. Pensa na repercussão que isso teria. Eu acho que não seriam mais de 26 mil likes. Pois é, a mensagem final é: tomem cada vez mais cuidado com o que os seus filhos estão consumindo, porque está cada vez mais difícil de fugir desse discurso progressista tóxico que tenta separar a sociedade entre vítimas e vilões e que é utilizado à exaustão para endossar os piores discursos de ódio contemporâneos. E eu digo piores porque esses discursos de ódio, ao invés de serem rechaçados, são aplaudidos, são feitos à luz do dia e as pessoas que fazem o discurso se orgulham disso. Acho que a gente já passou muito do tempo de continuar achando que isso é aceitável, né? É isso, galera. Eu gostaria de encerrar indicando 2 vídeos sobre esse tema também. O primeiro do Oliver Noronha, que abordou muito bem o assunto, trouxe alguns pontos que eu não abordei aqui, como por exemplo o fato da Maísa ter sido lançada por 2 homens, né? Raul Gil e o Silvio Santos, o que faz dela muito ingrata além de tudo. Então vai lá, assiste o vídeo do cara, ficou realmente muito bom. E também recomendo o vídeo da AIU Brasil, que ficou igualmente excelente. Vou deixar os 2 ali embaixo na descrição, então passem lá para conferir um pouco mais sobre isso. E no mais, se você puder, me deixa o seu apoio lá no meu Apoia-se, também tem o link ali na descrição, preciso muito da sua ajuda. Se não puder me ajudar dessa forma, me ajuda se você escutar as minhas músicas no Deezer, no Spotify. E é claro, também me ajuda muito o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Em cada fim de tarde, enquanto a noite vai caindo, eu fico aqui sentindo falta do que